servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. O Augusto Heleno não falou absolutamente nada e não se manifestou. E a Procuradoria-Geral da República aponta que esse é o primeiro elemento a comprovar que Augusto Heleno faz parte da suposta empreitada golpista. Ademais, ele aponta que as anotações que foram encontradas nessa agenda, que não tivemos acesso, repise-se, seriam, abro aspas, adotadas pelo grupo criminoso. Onde está isso? Onde que a agenda foi um documento crucial, ministro Luiz Fux, para a formação do grupo criminoso ou para a articulação deste suposto grupo criminoso? Não há. Não tem uma comprovação nos autos que fale que esta agenda foi o documento. Não há um depoimento, não há uma conversa de áudio, não há uma ligação, não há um WhatsApp, um e-mail, não há nada. Isso é, com todo respeito ao professor Paulo Gonet, uma ilação do Ministério Público. Mas eu sigo. A PGR ainda fala que existiria uma, abre aspas, perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Essa perfeita sintonia se trata do documento já falado pelo advogado, onde a similaridade com o conteúdo, com base numa linha da agenda. Isso é perfeita sintonia, senhores? Senhora, com toda a mais forçosa vênia, a meu entendimento, perfeita sintonia é quando há igualdade. Identicamente foi encontrado todos esses documentos, olha só, essa gama de documentos, todos são idênticos. Então, os senhores e as senhoras estão dizendo que da gama de documentos todas que foram encontradas, de laudos e afins, uma linha de uma página e um documento que versam sobre um assunto é perfeita sintonia? E ainda sobre a agenda, a própria Procuradoria-Geral da República afirma que seriam anotações variadas, ou seja, um apanhado de ideias, mas que sobre elas constrói seu entendimento. E aqui eu me recordo muito, senhores e senhora, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão e eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então, o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa, o que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? Vamos pegar tudo que for possível para falar que ele fazia parte. Só que, com todas as vênias, a ilustre Procuradoria-Geral da República, ela se esquece de alguns elementos, que aqui vou elencar. Vamos lá. Primeiro, o celular do denunciado foi apreendido e sua senha fornecida à autoridade policial. Vejamos que nós não tivemos acesso a isso. Nada foi falado sobre o telefone dele. As duas principais testemunhas de acusação, General Freire Gomes, então comandante do Exército, e Brigadeiro Batista Júnior, em nenhum momento colocam Augusto Heleno em qualquer reunião. Em nenhum momento falam que o senhor Augusto Heleno convocou alguém a participar da empreitada, mandou mensagem para alguém, que alguém falou com eles, ou seja, completamente desconhecido. Não é em nenhum momento colocado que ele teria incitado, provocado, conclamado ou agido por qualquer meio a fazer algo. Ademais, com todas as vênias novamente, esquece-se a Procuradoria-Geral da República que a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi coordenada pelo então GSI e ministro Augusto Heleno, que correu de forma escorreita, sem intercorrências, com toda a segurança, tanto que empossado está o atual presidente. Esquece também a Procuradoria-Geral da República, com todas as vênias, que não há uma simples menção do general Heleno a respeito desses acampamentos na frente dos QGs. Não há uma participação do general Augusto Heleno, e muito menos visita dele a qualquer acampamento que o seja. Esquece-se também a Procuradoria-Geral da República que Augusto Heleno disse, perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos do dia 8, de que ele respeitava o resultado das eleições e que ele respeitou o resultado das eleições. E aqui, excelências, eu trago um último elemento de prova, na verdade, o principal meio de prova deste processo, que é a delação premiada de Mauro Cid. E uma busca rápida, olhando todo o seu depoimento, eu acho o trecho que menciona Augusto Heleno, e aqui eu peço especial atenção dos senhores e da senhora. Abro aspas. E o general Heleno, ele tinha aquele jeito dele, mas acho que, até pela idade, ele falava um monte de coisa, que tem nos vídeos aí das coisas, e ia embora. Então,
Peço atenção. Eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Eu repiso, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Então, vamos lá, senhor e senhora. Como que nós vamos falar que ele fazia parte do núcleo crucial da organização criminosa, sendo que, ele não está em nenhuma reunião a ser tratada diretamente sobre esse assunto, não fala abertamente sobre isso. 2, não tem uma sequer mensagem de texto dele, áudio, conversa que o seja, abordando esse assunto para qualquer investigado, testemunha ou que o valha. 3, sequer é mencionado na alegada trama golpista e até esquecido, com todas as vênias, na sustentação oral. 4, organizou e planejou a posse do atual presidente, que transcorreu de forma clara e tranquila. E, por fim, o principal meio de prova deste procedimento, que é a delação premiada, o delator diz, ipsis literis, que nunca viu uma ação operacional ou de planejamento. Ou seja, Augusto Heleno não organizou e não planejou absolutamente nada. E não sou eu que estou dizendo, é o delator que está apontando isso. Nós temos conhecimento como defesa técnica de que o standard probatório para o recebimento da denúncia é rebaixado, mas ele não pode ser colocado ao chão, excelências. Vejamos aqui que as provas militam no sentido contrário da versão ministerial. As provas esquecidas pela Procuradoria-Geral da República atestam o contrário. A completa ausência de material probatório que Augusto Heleno fez alguma coisa. Quem ele conclamou? Os generais falam que não. Com quem ele falou? Não há. Ele publicou? Não tem. Ele esteve nos acampamentos? Não esteve. Ou seja, todos os elementos esquecidos apontam em sentido contrário, senhor presidente. Então, a conclusão a que se chega é que não há como apontar por nenhum elemento que ele seria participante do núcleo crucial da organização criminosa. Pelo contrário, as provas infirmam esse ponto. Com base nisso, a defesa pede que a denúncia seja rejeitada, seja pela falta de justa causa, ou seja pela sua inépcia com relação ao senhor Augusto Heleno. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Matheus Maier Milanês, e concedo a palavra ao doutor Celso Sanches Vilardi, que fará sustentação oral pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro. Doutor Vilardi tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Cristiano Zanin, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, eminente relator do presente caso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, decana dessa turma e vice-decana do tribunal, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Flávio Dino, cumprimento também o excelentíssimo Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Porque foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí,
A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, seria, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos, de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que, sobre esse primeiro momento, nós temos, efetivamente, uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então, esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento, então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos, para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas 2 circunstâncias, e eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação, são 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. E aí, na sequência, senhor presidente, eu queria tratar de uma preliminar que já meu colega que me antecedeu na tribuna fala da relevância do caso. Não é só a questão da relevância do caso, é a questão da competência. A minha questão principal é que o Supremo Tribunal Federal, na portaria do ministro Barroso, que encaminhou para as turmas das ações originárias, ele faz um destaque a respeito da questão do presidente da República. Então, o presidente da República, se crime houvesse contra o presidente da República, seria julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, num julgamento que foi concluído recentemente, após a apresentação da denúncia, que a competência se prorroga e que os detentores de foro, ainda que deixem suas respectivas funções, passem a ocupar, saiam da prerrogativa de foro, e o delito será julgado pelo Supremo, prorrogando a competência que detivera aqui no momento que ocupava o cargo. Qual era a competência? Era do pleno, porque ele era presidente da República, e chegou a ser investigado como presidente da República. Muito bem. Mas, com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez,
não participou, não aderiu, não autorizou, é uma prova negativa. Então, seria muito importante, e eu reconheço, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito por escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, que falou hoje, nós não vamos fazer Vossa Excelências não farão um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto, na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui eu queria tratar de duas questões, porque, inclusive, estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão, desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá, falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, salvo engano meu, a partir de um determinado momento que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Dir-se-á, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica, a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele.
o Estado vai buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque, nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia, e não pelo Poder Judiciário. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Celso Vilardi e concedo a palavra ao doutor César Roberto Bittencourt, que fará a sustentação oral pelo denunciado Mauro César Barbosa Cid. Doutor César Bittencourt tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, Sotalício, ministro Cristiano Zanin, as homenagens desta defesa, o prazer, a satisfação de estar perante Vossa Excelência, a nossa decana, ministra Carmen Lúcia, a nossa respeitável homenagem, o prazer, a satisfação de mais uma vez estarmos aqui, digníssimo, eminente relator, cumprimentando pelo excelente trabalho de Vossa Excelência, satisfação igualmente de estarmos. Ministro Fux, Luiz Fux, com as homenagens de sempre, com prazer, satisfação em revê-lo. Eminente ministro Fábio Dino, as nossas homenagens, o nosso reconhecimento, a nossa admiração a todos, Vossa Excelência. Cumprimentar o eminente procurador-geral, respeitosamente, cumprindo a sua missão. Nós estamos com uma missão relativamente simples, porque é o CID, é o delator, é ele que desencadeou o andamento dessas questões. Então, nós não temos muita coisa para falar a respeito do CID, apenas destacar a sua dignidade, a sua grandeza, a sua participação nos fatos, como testemunha
como intermediário, como, no caso aqui, está como delator. As circunstâncias o colocaram nessa situação. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. E, dessa forma, o relator Cid se desincumbiu, buscou cumprir a sua missão. Nós não temos mais argumentos, não temos necessidade de trazer outros fatos, outros argumentos, apenas destacando que o Cid é um colaborador, que ele apenas serviu à justiça, trouxe a sua contribuição, a sua parcela de contribuição para orientar, para informar, simplesmente isso. E nós fazemos uma singela sustentação, destacando a responsabilidade de Mauro Cid dentro desses fatos, dentro das circunstâncias que ele se viu envolvido, e tinha que se desincumbir. Nessa circunstância, como delator, ele está realmente protegido. Nós não temos necessidade de estender a sustentação. Ele cumpriu com o seu dever, tem o direito de receber o que merece, que já está sendo concedido. E, dessa forma, nós sustentamos rapidamente, dizendo que esperamos a absolvição dele, ou, no caso, até a recusa do recebimento da denúncia que está sendo iniciada. A absolvição será mais adiante. E, dessa forma, nós não ocuparemos mais espaço, não ocuparemos mais tempo. Apenas pedimos, Excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao Cid, que prestou a sua formação, cumpriu com a sua missão, com a sua ministério, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. Então, dessa forma, sem querer ocupar mais espaço de tempo, nós pedimos que seja recusado, seja não recebida a denúncia em relação ao Mauro Cid pela circunstância que ele de colaborador. Muito obrigado, Excelências. Agradeço ao doutor César Roberto Bittencourt e concedo a palavra ao doutor Andrew Fernandes Farias, que fará sustentação oral pelo denunciado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Doutor Andrew tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, excelentíssima ministra decana Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Luiz Fux, ministro Dino, excelentíssimo procurador-geral da República, professor Gonet, caros companheiros de trincheira da advocacia e todos os que aqui nos acompanham, recebo o meu mais afetuoso e fraternal cumprimento. Senhor presidente, antes de iniciar propriamente essa peroração, eu gostaria de agradecer a cordialidade, a galhardia e a atenção, ministro Dino, com que fui recebido pelos ministros desta egrégia primeira turma. E me fez recordar, ministra Carmen, um diálogo que eu gosto muito da clássica peça do Shakespeare, o Hamlet, o diálogo entre o príncipe Hamlet e o Lorde Polônio, que os artistas estão chegando na cidade, e quando os artistas estão chegando na cidade, o príncipe Hamlet fala para o Lorde Polônio, olha, cuida bem deles. E o Lorde, tentando acalmar o príncipe, fala, príncipe, pode ficar tranquilo, que eu vou tratar eles como eles merecem. O príncipe Hamlet fica desesperado e fala, por favor, não faça isso. Se a gente tratar as pessoas como elas merecem, ninguém escapa do chicote. Então, muito obrigado por terem me recebido, me tratarem muito melhor do que este advogado merece. Eu venho a esta sagrada tribuna da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em defesa, ministro Zanin, da verdade, em defesa do direito, em defesa da justiça, em defesa da honra e da reputação do general Paulo Sérgio, um homem honradíssimo, que foi comandante do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias. E como aprendi com o ministro Dino, quem tem honra, defende. E o general Paulo Sérgio está sendo objeto de uma acusação criminal, eventualmente de um processo criminal, e como nós sabemos, o processo criminal, o procedimento, o sistema de justiça criminal é um ritual de humilhação e degradação moral. É por isso que sempre se revela oportuno, a gente nunca pode esquecer das lições de Carrara, que o processo criminal é o que há de mais sério nesse mundo. Tudo nele deve ser claro como a luz.
certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica, nada de ampliável, nada de suposto, nada de ilação. A verdade desativada de dúvidas, eminente ministro Zanin. E qual é a acusação, a grave acusação, que pesa contra o ministro Paulo Sérgio? Diz a denúncia que o general Paulo Sérgio integrava uma organização criminosa, que o general Paulo Sérgio teria atuado para dar um golpe de Estado, para abolir violentamente, ministro Fux, abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. E para simplificar, qual é a controvérsia que trago da tribuna, dentre tantas, mas a principal controvérsia que trago para essa tribuna, para deliberação desta distinta Casa de Justiça? Existe nos autos justa causa com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? Existe lastro probatório, ainda como advertiu o ministro Dino na sessão de hoje, ainda que seja mínimo, mas existe esse lastro probatório que concede, que confere plausibilidade à acusação com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? E como esta corte, tem um recente julgado do eminente ministro relator, tem um recente julgado agora em 2024, relatoria do eminente ministro Fachin, da segunda turma, mas como esta corte entende a justa causa? Nós sabemos, a gente não ignora que agora não é o momento do exame profundo, mas tem que ter elemento, ainda que mínimo tem que ter. Como esta casa entende? Começando pelo inquérito 3.719, diz este Supremo Tribunal Federal: a justa causa para ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência no inquérito policial ou nas peças de informação que instrui a denúncia de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria. E nesse inquérito mais recente, agora, ministra Carmen, do ano de 2024, em que a denúncia foi rejeitada, nesta fase processual, ensina essa Suprema Corte: a proposta acusatória carece de elementos de informações sólidos, capazes de evidenciar a materialidade delitiva e o indício de autoria a denotar a impossibilidade de deflagração da ação penal por falta de justa causa. No voto, o ministro Fachin diz brilhantemente, aspas, de fato, a versão ministerial conflita, e aqui é um ponto importante que casa com o presente caso e casa com a situação específica do general Paulo Sérgio. Diz o ministro Fachin, aspas, a versão ministerial conflita com a perspectiva fática exposta pelos colaboradores, além de se valer de pressupostos genéricos para comatar as lacunas verificadas na investigação. Então, a controvérsia é muito simples, eminente ministro Fux. Tem elementos sólidos para receber a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio, ou a narrativa constante da denúncia colide com a própria delação ou colaboração premiada? Essa é a pergunta que coloco para a deliberação deste nobre e distinto colegiado. Para tanto, eminente ministra Carmen, tem um atrevimento, ministro Dino, de convidar para examinar o que diz a prova dos autos. Qual é o principal elemento utilizado para o oferecimento da denúncia? Qual é o principal elemento? O mais badalado constante dos autos? Delação de Mauro Cid, delação do coronel Cid, colaboração do coronel Cid. E o que ela diz, eminente ministro Dino, com relação ao general Paulo Sérgio? Peço licença para fazer a leitura. Aspas. Nesse sentido, indagado sobre os elementos que têm conhecimento em relação aos referidos fatos investigados, respondeu que, depois que acabou o período eleitoral, o então presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas, sempre no Palácio da Alvorada, que essas pessoas que visitavam então o presidente formavam 3 grupos distintos. E continua mais à frente, que esses grupos aconselhavam, mais à frente, que outro grupo entendiam, esse outro grupo, palavras expressas aqui da delação, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado, que esse grupo era, ministro Fux, que esse grupo era totalmente contra isso, que o grupo era composto pelo comandante do Exército, Freire Gomes,
pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. A delação do Coronel Cid vale ou não vale? Ou só vale para receber a denúncia, ou só vale para acusação? E quando ele diz aqui expressamente que o general Paulo Sérgio fazia parte de um grupo que aconselhava o presidente de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que temia que um grupo radical levasse o presidente a assinar expressões do colaborador, uma doideira. Vamos fazer vista grossa? Não vale? Poderia até se dizer, mas quando foi complementar sua colaboração, sua delação, em 21 de novembro de 24, o Coronel Cid diz: aí nessas discussões com o general Braga Neto, então coloca outro general como ministro da Defesa. Tinham essas discussões. E tem uma mensagem constante do relatório da Polícia Federal, do general Mário. E olha, eminente ministro Dino, ministro Fux, olha o que o general Mário diz, conversando com alguém, possivelmente com o nome Caveira. Aspas. Cara, eu estava pensando aqui, sugerir o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD, o ministro da Defesa. Segundo a lógica e a narrativa constante da denúncia, após uma eventual assinatura de decreto, seria instalado um gabinete de crise. E tinha estrutura, ministro Fux, tinha estrutura desse gabinete de crise, eminente ministra Carmen, a estrutura organizacional. O general Paulo Sérgio fazia parte dessa estrutura organizacional? Não. Não. Então, como é que ele integrava uma organização criminosa que buscava dar golpe de Estado, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Como que ele fazia parte, ministro Dino, dessa organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada? Se ele era totalmente contra golpe de Estado? Se ele temia que uma doideira fosse assinada? Se ele não integrava o gabinete de gestão de crise? Se tinham pessoas querendo tirar ele do cargo, tirar o general Freire Gomes como comandante do Exército e retirar o general Paulo Sérgio como ministro da Defesa? Com as mais respeitosas vênias, a história não fecha. E por isso que a gente fica numa situação, é porque a prova dos autos, ministro Fux, ela é contundente em demonstrar a inocência do general Paulo Sérgio. A defesa não poderia ficar calada. A defesa não poderia fingir que não viu o que consta da delação do Cid. É prova da inocência. Não é a situação de uma falta elementos, é mais grave do que isso. É prova da inocência. E com as mais respeitosas vênias, ninguém discute aqui o brilhantismo, o professor Paulo Gonet é um exímio jurista, nada pessoal, no campo da institucionalidade, todos no mundo do direito reverenciam o professor Gonet, mas com as mais respeitosas vênias, a questão da reunião do dia 14 de dezembro, que foi colocada aqui também na sustentação oral da acusação pública, foi dito que houve o ministro da Defesa fez uma reunião no dia 14 de dezembro para pressionar os comandantes das forças. Com as mais respeitosas vênias, o que disse o comandante da força, o general Freire Gomes? Peço licença para ler o que disse o general Freire Gomes. Vamos lá. Depoimento dele prestado à Polícia Federal. Aspas. Que a reunião ocorreu no gabinete do ministro da Defesa. Que na reunião, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, disse aos comandantes que teria uma minuta e gostaria de apresentar os comandantes. Esse que eu estou lendo do Batista Júnior. Pedi para ler por lealdade a Vossa Excelências a do Freire Gomes. Aspas, mais uma vez. Indagado como se deu a apresentação feita pelo então ministro Paulo Sérgio aos comandantes das forças e qual era o teor da minuta por ele apresentado, respondeu que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto, que era mais abrangente que a apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que da mesma forma decretava o estado de defesa. E mais para frente, que da mesma forma o depoente, o brigadeiro Batista Júnior, como comandante, se posicionaram contrários às medidas constantes na minuta do decreto. Que acredita que, da mesma forma, o almirante Garnier não se manifestou sobre o conteúdo. Atenção agora, ministro Fux. Me perdoe, ministro Dino. Esse aqui é o ponto fulcral. Que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior.
mais uma vez, que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente do brigadeiro Batista Júnior. Então, como afirmar, ministra Carmen, que o ministro da Defesa teria pressionado o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea? Se eles dizem, o brigadeiro Batista Júnior, o comandante da Força Aérea, disse que o general Paulo Sérgio ficou calado. Se o próprio general Freire Gomes, tinham 4 pessoas naquela reunião, 2 delas falaram que o ministro da Defesa não questionou. E aí um detalhe. Então, pressionar, com as mais respeitosas vênias, não é uma verdade, é uma distorção, é uma ilação. E aqui um detalhe muito importante, uma nuance, eminente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. O general Paulo Sérgio era ministro da Defesa. Como nós sabemos, ministro Cristiano Zanin, o país estava polarizado, era carta, era grupo de WhatsApp. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de evitar uma ruptura, de manter a unidade das Forças Armadas. Os comandantes de forças tinham que ter conhecimento, eventualmente, se existia, segundo a denúncia, existia uma minuta, os comandantes de forças tinham que ter conhecimento. E ele não pressionou, isso é inequívoco. Fez a reunião, sondou e pronto. Então, com as mais respeitosas vênias, não existem elementos sólidos com relação ao general Paulo Sérgio, e como este Supremo Tribunal Federal já decidiu, eminente ministro Zanin, a denúncia, a narrativa constante da acusação colide com a própria delação premiada e com os demais elementos de prova, que são contundentes. Me perdoe, eminente presidente, mas também aprendi com o ministro Dino, é a contundência dos justos. É a contundência dos justos. E caminhando para o final, ninguém sabe melhor do que Vossa Excelência, eminente presidente, ministro Cristiano Zanin, que a advocacia é luta e esperança. Luta pelo direito e esperança que o direito triunfe. Cultura nos exortava a ter fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana, ter fé na justiça como o destino natural do direito. Porém, para além de ter fé na justiça, para além de ter fé no direito, eu tenho confiança que esta primeira turma tomará, ministra Carmen, a melhor decisão, porque existem juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e que na tarde desta terça e quarta-feira triunfe o direito e a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio seja rejeitada. Me perdoem qualquer excesso. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Andrew Fernandes Farias e concedo a palavra ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, que fará a sustentação oral pelo denunciado Walter Souza Braga Neto. Doutor José Luiz, seja bem-vindo. Falará pelo prazo de 15 minutos, prazo regimental. Eminente ministro presidente Cristiano Zanin, eminente ministra Carmen Lúcia, decana dessa colenda primeira turma, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Luiz Fux, eminente ministro Flávio Dino, doutor Paulo Gonet, eminente procurador da República, eu gostaria aqui de registrar o profundo respeito que tenho por Vossa Excelência e pela instituição que o senhor representa. Eminentes advogados que divido a tribuna da defesa, senhoras e senhores, serventuário da Justiça. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de fazer 2 registros. O primeiro é que é sempre uma honra e um privilégio usar a tribuna da defesa no Supremo Tribunal Federal. Eu advogo há 35 anos. E quero dizer a Vossa Excelência que toda vez que entro nesta casa, toda vez que vou ao gabinete de Vossa Excelência entregar os memoriais, é motivo de emoção. Eu fico nervoso. As mãos ficam frias, ministro Flávio Dino. E essas sensações têm uma explicação clara. É reverência, é respeito a Vossa Excelência. E o segundo registro que eu gostaria de fazer, eminente ministra Carmen Lúcia, é que esta defesa não ficará em silêncio diante dos ataques veementes, criminosos, feitos contra essa Corte e contra todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Quero dizer a Vossa Excelência, eminente ministro Zanin, que eu vi na televisão assustado os atos de 8 de janeiro de 2023. E qualquer advogado e qualquer cidadão precisa deixar claro isso quando tiver a oportunidade de falar, principalmente nesta casa. Eu registro aqui, em nome desta defesa, a solidariedade de acordo, a solidariedade a todos os ministros dessa Corte, especialmente ao eminente relator, porque eu tenho longo respeito.
Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto, um homem que prestou 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao eminente Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes dos quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações dos quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. A defesa pede, evidentemente, a rejeição da denúncia. Mas, caso ela seja recebida hoje, nesta tarde, a defesa não tem dúvida que, durante a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas de acusação, com as testemunhas de defesa e com os esclarecimentos de Braga Neto, porque, eminente ministro Flávio Dino, Vossa Excelência acha razoável que, num caso dessa magnitude, a polícia não queira ouvir, não quis ouvir o general Braga Neto, que o Ministério Público não quis ouvir o general Braga Neto? Não me parece razoável isso. Não me parece razoável. Parece que a polícia já tinha uma narrativa e pronto. Para que ouvir a defesa? Para que ouvir o general Braga Neto? E eu quero dizer a Vossa Excelência, corroborando até o que o meu querido amigo Celso Vilardi falou, a defesa não está na mesma situação que a acusação. A defesa está com os olhos cobertos. A defesa está com a sua atuação cerceada, ministro Flandino. E esse cerceamento não foi praticado pelo eminente relator. Não foi. Isso precisa ser dito da tribuna. A forma pulverizada como a Polícia Federal comandou as investigações, eminente ministra Carmen Lúcia, ela despejou nesse processo mais de 115 mil páginas. Nós estamos falando com 2.000 gigabytes de documentos. Nós estamos falando, quando foi oferecida a denúncia, de 15 procedimentos relacionados com a peça exordial. Isso foi feito de maneira organizada? Evidentemente que não. Ela foi despejada de uma forma que a defesa não teve a menor condição de analisar o que foi produzido. Este caso, eminente presidente Zanin, nós temos os melhores momentos separados pela polícia, com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens de telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. A Operação Tempos Militares não tem o relatório do que foi apreendido com o meu cliente. Portanto, a defesa está, sim, sem o direito de poder selecionar os seus melhores momentos. E num caso dessa magnitude, que muitos dizem que é o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha. A defesa tem que ter acesso a tudo. A Constituição diz isso. E uma última questão do cerceamento de defesa, que nós mencionamos na nossa peça, é nós pedimos acesso integral ao procedimento da colaboração premiada na Procuradoria-Geral da República. O eminente relator entendeu que não era o caso de nós termos acesso, nós divergimos desse entendimento, respeitamos, mas divergimos, entendemos que a defesa tem que ter acesso a tudo.
E a colaboração premiada do coronel Mauro Cid? Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Evidentemente que é por isso que o eminente advogado que usou a tribuna aqui para fazer a sua defesa não se alongou. Essa delação não fica em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. Ela tem que ser anulada por 4 motivos. O primeiro, que é um acordo celebrado entre polícia e colaborador, sem anuência do Ministério Público. Sem anuência do Ministério Público. Então, o PGR foi contrário à celebração desse acordo. Mas o eminente relator entendeu que era caso, sim, de homologar este acordo. Há um julgado do plenário do Supremo Tribunal Federal que pontua a relevância, a importância da anuência do Ministério Público no acordo de colaboração premiada. Posso continuar? Pois não, doutor José Luiz. Celebrado entre a Polícia Judiciária e o colaborador. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, presidente Zanin, é a voluntariedade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online ela publicou diálogos feitos com o colaborador e eu peço vênia para ler uns trechos. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiu. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Cadê a voluntariedade? Cadê a voluntariedade? Ele mentiu. Ele foi induzido pela Polícia Federal. O eminente relator designa uma audiência e designa um magistrado, um juiz instrutor, para presidir essa audiência. E nesta audiência, ministro Flávio Dino, ele ratifica que foi coagido. E num ponto exatamente que atinge o nosso cliente, o general Braga Neto. Olha o que diz o senhor colaborador, quando inquirido pelo juiz instrutor. Por exemplo, eu não vou lembrar de tudo, mas, por exemplo, ele disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era um encontro de amigos, né? O fulano de tal estava na cidade e quis cumprimentar o general. Mauro Cid, ele prossegue nesse relato, dizendo que os policiais falavam para ele, aí não, mas não pode ser só isso. Pô, mas peraí, não é possível que um general... E concluiu, ministro Flávio Dino. Então, eles tinham uma outra linha argumentativa, né, do que eles estavam investigando. E a linha que eu estava trazendo na minha versão dos fatos era outra. PET 11767. Ou seja, a Polícia Federal queria que ele incriminasse quem? O meu cliente. Quem diz isso? O colaborador. Cadê a voluntariedade? Ao término dessa audiência, foi decretada de ofício a prisão do colaborador. Terceiro motivo, é mentiroso. Com perdão de expressão, é mentiroso. Prestou 9 depoimentos e não fala absolutamente nada do general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim, ele fala um detalhe, ministro Flávio Dino, que é simples, ministro Fux, é o financiamento do plano. Quer dizer que ele presta 9 depoimentos, esquece de falar um detalhe que me parece que é fundamental, que é a entrega do dinheiro, ministra Carmen Lúcia. E ele esqueceu de falar. Por que ele esqueceu? Porque ele é mentiroso. Ele mente. Ele joga isso na reputação de um homem de 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro com uma tranquilidade. Portanto, esse é o terceiro fundamento que a defesa, de fato, colocou nas suas razões e no seu memorial para que seja anulada essa colaboração. E o quarto e último fundamento, com a máxima vênia ao eminente relator, que sempre vou render minhas homenagens a ele, é a participação de Sua Excelência na audiência com o Mauro Cid. A defesa entende que cabe ao Poder Judiciário, nessa questão, apenas analisar a regularidade e a voluntariedade, entende a defesa que não é o caso do Poder Judiciário ter uma manifestação mais efetiva. Presidente Zanin, registro aqui que é sempre uma honra estar com Vossa Excelência, reencontrá-lo agora,
sentado no Supremo Tribunal Federal e presidindo esta colenda turma. Vossa Excelência sabe o respeito e a admiração que tenho pelo senhor. A defesa pede que seja reconhecida a nulidade do feito a partir do momento da nossa intimação pelo cerceamento de defesa, porque a defesa não teve a chance de ter o acesso ao material bruto. Ela não teve a chance de apresentar os seus melhores momentos, como teve a acusação com a anuência do Ministério Público. A defesa pede, num segundo momento, a rejeição da peça exordial, porque ela é baseada, sim, no acordo de colaboração premiada viciado, com todas as questões que eu coloquei aqui, um acordo de colaboração premiada com o máximo respeito, eminente ministra Carmen Lúcia, mentiroso. E o último fundamento da rejeição é porque não há, na peça exordial, uma única conduta descrita pelo Ministério Público. E, repito, não há, porque o general Braga Neto não praticou qualquer conduta criminosa. Eram essas as questões que eu gostaria de colocar desta tribuna, renovando a Vossa Excelência, a todos os ministros integrantes desta colenda da primeira turma, e da eminente ministra Carmen Lúcia, porque eu tenho profundo respeito e carinho. Mais uma vez, presidente, muito, muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima e, diante da metodologia de trabalho que definimos, após a apresentação do relatório pelo eminente relator e da realização das sustentações orais pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas técnicas dos denunciados, chegamos ao final da primeira sessão extraordinária da primeira turma. A partir das 14 horas, teremos a sessão ordinária com o início da apreciação da denúncia pelos ministros desta primeira turma, de modo que proclamo o resultado parcial. Após a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator, a realização de sustentação oral pelo Dr. Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, a turma, por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, neste momento processual. Prosseguindo, após a realização das sustentações orais pelo Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, advogado denunciado Alexandre Ramage, pelo Dr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres, advogado denunciado Almir Garnier Santos, pelo Dr. Elmar Roberto Novak, advogado do denunciado Anderson Gustavo Torres, pelo Dr. Matheus Maier Milanês, advogado do denunciado Augusto Heleno Ribeiro, pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, pelo advogado Roberto Bittencourt, advogado do acusado Mauro César Barbosa Cid, pelo Dr. Andrew Fernandes Faria, pelo acusado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e pelo Dr. José Luiz Mendes de Oliveira Lima, pelo acusado Walter Souza Braga Neto, o julgamento foi suspenso. Fica, então, encerrada essa sessão. 14 horas, teremos a sessão ordinária. A primeira sessão extraordinária da primeira turma termina aqui. À tarde, a gente retoma a transmissão ao vivo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Gisele, muito obrigada pela sua presença aqui comigo no estúdio. E a sessão vai ser retomada a partir das 2 horas da tarde. A gente se vê, então, daqui a pouquinho. Muito obrigada. Continue na TV Justiça. Da tela da televisão para o celular. A partir de agora, a TV Justiça está na palma da sua mão. Toda a programação da TV e Rádio Justiça, com as notícias e informações do Poder Judiciário, estão disponíveis no aplicativo TV Justiça Mais. Aqui tem transmissões ao vivo, com destaque para sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. Os principais julgamentos por